canal de graça para cada um de nós. Dê ousadia, dê unção, dê sabedoria, Espírito Santo. Batiza agora, renove, Senhor, todos os dons, Senhor, que o Senhor deu a ela. E nós entregamos essa pregação pela intercessão da nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Para Deus pode ser melhor. Boa noite. Boa noite. Bom, irmãos, como a minha irmãzinha lhe falou, meu nome é Laís. Eu sigo no grupo de oração Jovens Sentinelas da Manhã, que acontece em Coqueiral de Caparica, toda quinta-feira às 10h30 da noite. É uma alegria muito grande eu vir aqui nesse grupo de oração para trazer, essa palavra, a palavra de Deus, que é luz e lâmpada para os nossos pés. E é nessa alegria que eu já convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Hebreus 12, leremos do 4 ao 13. Hebreus 12, para aqueles que têm a Bíblia Ave Maria, a página é 1537. Hebreus 12, leremos do 4 ao 13. Amém? Se você, meu irmãozinho, está sem a Bíblia, você se aproxime dele, para que todos nós possamos acompanhar a palavra. Amém? Então vamos acompanhar. Provações iminentes. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos, e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a vossa própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. É verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém,
granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus amados, o tema desta pregação é a educação paterna de Deus. Como nós estamos vivenciando aqui desde o início deste grupo de oração, o amor de Deus que é Pai. Deus, Ele é Pai. E Ele, querendo que todos nós aqui pudéssemos participar um pouquinho da sua natureza divina, Ele também, Ele deseja nos chamar como filhos. Então, eu e você, nós somos filhos de Deus. Não poderia começar essa pregação de outra forma. Você precisa entender que você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Todos nós aqui. Então, essa educação paterna, ela é para com cada um de nós. O Senhor, Ele quer nos educar. O Senhor, Ele quer nos educar. E quando eu estava fazendo essa pregação, eu colocava a me pensar, mas o que é educar? Educar, meus amados, é você formar. É você querer desenvolver alguém para alguma coisa. E o Senhor dizia, eu quero desenvolver vocês, filhos meus, para a santidade. O Senhor, Ele está falando para nós que nós, como filhos, como filhas, nós seremos aqui nesta terra educados por Deus para alcançarmos a santidade. Nós muitas vezes não falamos assim, que a gente cria nossos filhos do quê? Para o mundo. Não é que a gente cria nossos filhos, não é para ficar na nossa casa, mas que é para viver. O Senhor está falando que Ele quer criar cada um de nós também para viver no mundo, mas no mundo o quê? Celestial. O Senhor quer criar santos. O Senhor quer criar santas. Mas, sabiamente, disse uma santa que agora eu não me recordo o nome. Ela falava que não há, além da cruz, outra escada para chegar aos céus. Meus amados, nós somos eleitos, nós somos convidados a participar da mesma ceia celestial do Senhor. Mas não há, além da cruz, outra estrada, outra escada para chegar aos céus. Ou seja, aqui nesta terra, como o Senhor já nos garantiu na sua palavra, nós haveremos de ter aflições. Haveremos de passar por sofrimento, sim. Mas Paulo já nos garante em Romanos 8,18: tenho para mim que os sofrimentos desta vida não têm proporção nenhuma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Essa é a certeza que nós, como filhos e filhas amados de Deus, nós temos que ter. Que o sofrimento que nós passamos aqui nesta terra não se compara com a glória que nós teremos futuramente quando estivermos com o nosso Pai nos céus. Mas então você está me dizendo que Deus é o causador do sofrimento? Você está me dizendo que é o Senhor que vem e arranca de mim um ente querido? Que vem e coloca os meus filhos nas drogas? Que vem e me dá o desemprego? Não! Não! Meus amados, entendam de uma vez por todas: o Senhor, Ele é fonte do bem. Os salmos da Bíblia vem nos ensinar que Deus é bom, eterna a sua misericórdia. Meus amados, o Senhor, Ele sofre com você. Enquanto você está chorando, enquanto você está clamando por Ele, o coração dele
pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus quer dar coisas boas a nós. Mas, queridos, como a própria palavra de Deus diz, no mundo haveis de ter aflições. Nós estamos no mundo, nós estamos vivendo e convivendo com as consequências dos pecados, não só cometidos por nós mesmos, mas as consequências dos pecados cometidos por toda a humanidade. Nós estamos sofrendo, estamos vivendo isso. Mas Deus, que é infinitamente sábio, o Senhor que tem uma sabedoria que é impenetrável à mente humana, Ele usa deste sofrimento para gerar um bem nas nossas vidas. Aí que entra a parte difícil. Porque nós humanos, nós não queremos sofrer. Nós humanos, nós não queremos passar pela tristeza, pela dor para alcançar uma glória futura. Mas, meus amados, nós estamos falando de um Deus que morreu para alcançar a ressurreição. Estamos falando de um Deus que ordenou que Moisés batesse no rochedo para jorrar água. Estamos falando de um Deus que da morte tira a vida. E é desse sofrimento que você está passando que o Senhor irá te educar para alcançar a santidade. É por meio deste sofrimento. E o que nos resta então, Laís? Nos resta confiar em Deus. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito linda, que é a de Jó. Na Bíblia diz que Jó era um homem muito rico. Jó possuía muitos bens. Mas um certo dia o mal alcançou ele e o mal tirou tudo que Jó tinha. Mas o mal não conseguiu tirar a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. E por mais que aquele monte de pessoas, aquele monte de amigos viessem no ouvido dele e falar: Jó, que Deus é esse? Jó, que Deus é esse que faz você passar por tanta coisa ruim? Mesmo assim, Jó ficou ali firme. E no final do livro, vem dizer que Jó redobrou, no final das contas, ele ficou com o dobro daquilo que ele tinha. Meus amados, este é o nosso Deus. Se hoje você está passando por essa tribulação, amanhã você já estará com o dobro da alegria. Creia, creia, creia. Nós precisamos entender e sofrer os desertos com paciência. Meus amados, a paciência. Porque nós temos a infeliz mania, a péssima mania de querer tudo ao nosso tempo. Nós já somos velhos, já somos crescidos e formados, mas diante de Deus nós agimos como uma criança de 3 anos. Nós não sabemos esperar. Nós queremos tudo da nossa hora, da nossa vontade. Nós não entendemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Que se o Senhor está demorando é porque Ele tem algo muito melhor para você. Na Bíblia diz que Deus ele é capaz de dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece o que você está passando. Então, o que o Senhor pediu para falar com vocês é: passe por esse sofrimento como um momento que você tem que tomar, sabe aquele remédio amargo? Que você tem que tomar, mas você sabe que no final você será curado. Passe assim por esse sofrimento. Lembre-se de que você tem um Pai amoroso, um Pai que só é capaz de te dar coisas boas, um Pai que não quer ver você sofrer e que Ele vai te dar o melhor, mas na hora certa.
na hora certa. Meus amados, quando eu fazia essa pregação, eu lembrei de um momento que eu passei na faculdade, que eu estudo na UFES, faço arquitetura, e o Senhor sempre cuidou muito de mim. Teve um momento que eu nunca tinha reprovado. Para vocês pode até parecer, né? É simples, mas para a gente aqui que vive essa realidade, eu nunca tinha reprovado e eu me deparei com uma matéria impossível. E eu falei: Senhor, toma conta. Eu não sei, Senhor. E as pregações vinham, e grupo de oração quinta-feira, e reunião de núcleo, e eu falava: Senhor, toma conta. E aí eu fui fazer a prova. Eu não passei nessa matéria. E eu ficava: Senhor, por que eu não passei? Em alguns momentos me vinha aquela vontade de ser criança de 3 anos, sabe? Senhor, por quê? Vai me atrasar toda. Se eu não fizer essa matéria esse período, no período que vem eu vou ficar toda desacompanhada dos meus colegas. E aí eu fiz um outro período da matéria. E nesse período agora eu não pude pegar várias matérias. Eu fiquei apenas com 4 matérias na grade. E aí o Senhor, na sua infinita vontade, me colocou no emprego. E enquanto eu estava naquele emprego, o Senhor me colocava para pensar: minha filha, se você não tivesse repetido aquela matéria naquele momento, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. E aquilo eu comecei a glorificar, oh meu Deus. Eu comecei a glorificar porque no presente, naquele momento eu não conseguia ver essa graça imensa. Mas hoje eu estou vivendo milagres de Deus na minha vida. Meus amados, entendo que naquele momento que eu reprovei, eu podia ter desistido do curso. Eu podia ter falado: não, Senhor, deixa pra lá essa matéria, eu vou pegar outras matérias que aí eu ando mais rápido. Eu podia ter feito tanta coisa, mas eu não desisti. O Senhor me honrou. O Senhor honrou as minhas orações. E eu estou falando: o Senhor irá honrar as suas orações. O Senhor irá honrar. Vamos ficar de pé. Enquanto nós orávamos para este grupo de oração ali atrás, o Senhor me dava a visualização de que nós estaríamos aqui numa sala de aula e que nós receberíamos a agenda em branco do Senhor. E o Senhor seria o professor que estaria aqui na frente. E Ele pedia: meu filho, minha filha, nesse momento eu vou te ensinar a reescrever uma nova história. Nesse momento eu vou te ensinar a escrever uma história de amor comigo. E o Senhor, Ele pegava na nossa mão com um lápis e carinhosamente nos ensinava a escrever uma nova história. Quem aqui está precisando escrever essa nova história? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e, se você quiser, ergue os seus braços para os céus. E vá falando: Senhor, eu voltei. Senhor, nesse momento eu quero renunciar todas as vezes que eu murmurei contra Ti. Nesse momento, Senhor Jesus, eu quero deixar para trás aquele homem que não acreditava que o Teu impossível pode acontecer na minha vida. E vá falando para o Senhor. O Senhor neste momento está fazendo você se lembrar das vezes que você reclamou contra Ele. Vá pedindo perdão. Vá falando: perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque eu sou tão pequeno, sou tão pecador, Senhor, tão desobediente. Mas eu quero, Senhor, crer nas Tuas promessas. E vá falando: Senhor, perdão por eu ter me esquecido uma vez que o Teu amor era por mim. Perdão, Senhor, por eu ter me esquecido de que o Senhor sempre tem o melhor, de que esse deserto é passageiro. E vá rasgando o seu coração para o Senhor. Diante de Deus não existem segredos. Diante de Deus não existem mistérios. Solte a sua voz e vai falando